Você provavelmente já ouviu que pensa demais, que analisa tudo, que complica coisas simples. Talvez tenham dito que você precisa relaxar, parar de refletir tanto, viver de forma mais leve. Em algum momento, talvez até chamaram você de ansioso, dramático ou exagerado. E depois de ouvir isso repetidas vezes, é possível que uma parte sua tenha começado a acreditar que existe algo errado com a maneira como sua mente funciona. Mas existe uma verdade silenciosa que quase ninguém explica. O problema não é que você pensa demais. O problema é que ninguém nunca explicou o que realmente está acontecendo dentro do seu cérebro. Durante muito tempo, pensar demais foi tratado como um defeito de personalidade. Mas a psicologia moderna começa a enxergar isso de outra forma. Em vez de um erro, muitas vezes estamos olhando para um sistema de percepção extremamente refinado. Imagine um computador comum processando informações do ambiente. Agora imagine outro com sensores mais sensíveis, mais memória ativa e um radar emocional constantemente ligado. Esse segundo sistema não está quebrado. Ele apenas recebe mais dados por segundo. Pessoas que pensam muito geralmente possuem um tipo de processamento mental mais profundo. No cérebro, regiões ligadas à autoconsciência e à simulação de cenários ficam mais ativas. É como se a mente tivesse um módulo interno de previsão funcionando o tempo inteiro. Esse mecanismo permite imaginar possibilidades antes que elas aconteçam. Na vida real, isso aparece quando você analisa conversas depois que elas terminam, revisita decisões e tenta entender intenções escondidas nas palavras das pessoas. O custo disso é o cansaço mental. O benefício é uma capacidade rara de perceber padrões que outros simplesmente ignoram. Existe também um segundo recurso acontecendo ao mesmo tempo: o sistema de detecção emocional. Algumas pessoas possuem uma sensibilidade maior aos sinais sociais do ambiente. Pequenas mudanças de tom de voz, microexpressões faciais ou silêncios estranhos não passam despercebidos. Biologicamente, isso envolve circuitos ligados à empatia e ao reconhecimento de ameaças. Na prática, significa que sua mente coleta constantemente informações emocionais do ambiente. O lado difícil é que esse radar raramente desliga. O lado poderoso é que ele permite compreender pessoas com uma profundidade incomum. Viver com esse tipo de mente pode ser cansativo, principalmente no mundo moderno. Hoje, estamos cercados por estímulos, notificações, opiniões e conflitos digitais o tempo todo. Para um cérebro altamente processador, isso funciona como um computador rodando dezenas de abas abertas simultaneamente. Em algum momento, o sistema começa a aquecer. O cansaço que você sente muitas vezes não é fragilidade emocional. É simplesmente sobrecarga de processamento. Do ponto de vista evolutivo, traços assim nunca desapareceram porque sempre tiveram uma função importante nos grupos humanos. Em tribos antigas, alguém precisava observar padrões, antecipar riscos e perceber mudanças sutis no comportamento das pessoas ao redor. Esse tipo de mente ajudava comunidades a evitar conflitos, prever perigos e tomar decisões mais cuidadosas. Em outras palavras, pensar profundamente não era um problema. Era uma vantagem estratégica. Talvez a melhor forma de entender isso seja imaginar duas plantas diferentes. Uma cresce bem em qualquer terreno seco e exposto ao sol intenso. A outra precisa de solo específico, sombra parcial e água na medida certa. Se essa segunda planta for colocada no ambiente errado, ela parece frágil. Mas, quando está no ecossistema adequado, ela se desenvolve de forma impressionante. O problema nunca foi a planta, era o ambiente. Com mentes que pensam muito, acontece algo parecido. Em vez de tentar desligar o próprio sistema, muitas vezes o caminho mais saudável é aprender a protegê-lo. Criar momentos de silêncio real. Reduzir o excesso de estímulos desnecessários. Escolher ambientes e relações que não exijam vigilância emocional constante. Não se trata de consertar quem você é. Trata-se de respeitar a arquitetura da sua mente. E se essa reflexão fez sentido para você,
talvez exista outra pergunta interessante a explorar. O que realmente acontece dentro do cérebro das pessoas que sentem tudo com mais intensidade? No próximo vídeo, vamos entender por que algumas mentes não apenas pensam profundamente, mas também percebem emoções que quase ninguém nota. Muitas dessas pessoas passaram anos tentando se encaixar em ambientes que valorizam rapidez superficial e respostas imediatas. Quando sua mente funciona em profundidade, ela precisa de tempo para processar tudo. E esse tempo raramente é respeitado no ritmo atual do mundo. Talvez por isso você tenha aprendido a se cobrar silêncio interno impossível. Mas compreender sua própria mente pode ser o primeiro passo para viver com mais clareza e menos culpa dentro dela.